Bom dia Dani, seja bem-vinda. Bom dia quem está chegando agora, Miriam. Deixa eu dar aqui bom dia para vocês. Bom dia Débora, Vinícius, sejam bem-vindos. Bom dia, gente, tô super animada hoje. Bom dia, minha querida Maria, seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Gente, a live hoje, se você lembrou de alguém, você manda agora, porque não é por mim. Mas ontem, quando eu estava terminando de montar a live, Deus ministrou assim ao meu coração de uma maneira tremenda. Bom dia, Jonathan, seja bem-vindo aqui. Tô falando aqui para quem chegou. Se você lembrou de alguém, manda essa live agora. Porque ontem eu estava terminando a live e Deus ministrou muito ao meu coração. Então, manda que ainda dá tempo. Dispara os corações aqui para o algoritmo entender que é importante, porque é importante. Eu tenho certeza que você vai sair daqui extremamente abençoado. Deixa eu fixar aqui o tema. Sejam bem-vindos, gente. Aproveita, ó. Eu vou dar um minutinho aqui rapidamente. Vou mandar aqui a live para algumas pessoas e você aproveita e faz a mesma coisa aqui junto comigo, ó. Tem muita gente que vai precisar ouvir o que a gente vai conversar e iniciar a sua semana de uma maneira muito diferente. Então aproveita e convida as pessoas agora, porque eu sei que você vai impactar a vida de muita gente com esse seu gesto aí, ó, de só clicar no aviãozinho e mandar a live, tá? Tô fazendo isso agora. Aproveita e vai comigo, faz também. Manda só aqui para um grupo rapidamente. E você aproveita e manda também, gente. Porque, olha, eu ontem fui muito ministrada através da reflexão. Já falei para vocês... Pronto, já mandei. Já falei para vocês, ó, quem chegou agora, Rogéria, seja bem-vinda. Kátia, Rosane, sejam bem-vindos. Já falei para vocês, né, que primeiro Deus ministra o meu coração, primeiro eu vivencio as coisas. Evadson, seja bem-vindo. Sandra, minha amiga querida, seja bem-vinda. Gente, a gente criou uma comunidade aqui e eu fico muito feliz com isso, através dessas lives, que existem pessoas, a Sandra é uma delas, quem chegou aqui, que eu tenho, Rogéria, não vou ficar falando o nome não, que depois você vai ficar triste que eu não falei seu nome, mas que eu não conheço fisicamente, mas que eu sinto no meu coração como se eu já conhecesse. Não sei se vocês são assim, quem só me conhece através das lives, mas se não tem aí um sentimento de fraternidade, de amizade. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos conectados. Deus faz essas coisas. Ele nos conecta uns aos outros dentro daquilo que Ele tem para nós. E é por isso que o dia que eu encontrar a Sandra, que chegou aqui nas lives, eu vou achar que eu já conheço, assim, aquela coisa de best friend forever, que eu já é melhor amiga há muitos anos, porque esse é o sentimento que eu tenho. Você tem também, Sandra? Eu também, gente, é isso. Mas isso aí é maravilhoso, esse é o nosso Deus que faz essas coisas, né? Rogéria também? Ótimo, eu também, gente, eu também. Os outros eu tenho o privilégio de poder encontrar pessoalmente, muitos aqui. Bom dia, Luciana. Mas é assim que a gente sente, é assim que a gente sente. Eu estou extremamente feliz, eu estou exultando aqui de alegria, porque eu sei que hoje Deus vai falar poderosamente aqui ao nosso coração e ao meu também. Porque nada que eu falo aqui para abrir a semana, Deus não ministra para mim na hora da preparação e ao longo da semana. Então, bom dia, Lu. Espero que você esteja melhor. Eu quero iniciar agora, oficialmente, a nossa live, dando bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM que recebem essa live em formato de podcast e que eu sei que são alcançados por essas reflexões todas as quartas-feiras no programa da Rede Conexão Mulher, que
está em Portugal, mas eu sei que tem um alcance por outros países da Europa. Eu quero dar bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai receber essa live aqui pelo meu Instagram, ou porque algum amigo vai lembrar de você e vai enviar a live para você, ou para você que vai acessar essa live através do meu canal no YouTube. E você que não acessou ainda, todas as lives estão gravadas, não só as lives do No Secreto, né, como também as lives de gestão estão lá dentro do meu canal no YouTube, que é o meu nome, Faiga Marques, tá bom? Então vamos começar a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, Vanelli que chegou aqui, ó, Mazinha, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar hoje. Primeiro, deixa eu contar para você como é que essa live nasceu. Eu digo que você deve ter algum lugar que Deus fala intimamente para você. É sempre comigo quando eu tô tomando banho. Eu tenho uma conexão, eu digo que o WhatsApp de Deus toca para mim quando eu tô tomando banho em todas as áreas da minha vida. Quando Deus fala muito ao meu coração, coisas que eu tô pedindo, eu tô tomando banho e tô orando, então Deus está falando. E nada foi diferente. Eu tava tomando banho, essa semana toda eu fiz um curso, uma imersão. Alguns de vocês já estão até dentro desse projeto da mentoria, que eu vou trabalhar essa questão de carreira e liderança, mas eu tava ali, ó, refletindo sobre tudo que eu aprendi, porque foi uma semana intensa, todos os dias, gente, de 7 às 11 da noite, sábado o dia inteiro e domingo até 1h da tarde. Então eu tava fazendo essa atualização e na sexta-feira eu comecei a sentir, eu tava tomando banho pensando no curso e nas coisas que a gente tem aprendido lá. E aí, nossa, Paulo, seja bem-vindo, Ju, que chegou aqui agora, Rodrigo, é um privilégio, Vanelli estar com vocês aqui. E aí eu tava pensando nas coisas do curso e a gente está falando de carreira, não tem como pensar em sonho, não vira a questão dos sonhos. E na mesma hora Deus colocou no meu coração a vida de Abraão, porque é sobre ele que eu vou falar hoje. E aí veio imediatamente uma passagem em que Deus fala para Abraão levantar os seus olhos e contemplar o futuro. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, é esse o tema da live. Veio assim, ó, o WhatsApp chegou, como sempre, na hora que eu tô tomando banho, e isso era sexta-feira, falei, é esse o tema da live. Só que eu tava envolvida com as coisas do curso. Mas eu sentei aqui antes de começar o curso começava às 7 horas da noite na sexta-feira, e eu fui procurar, falei, tem que achar essa passagem. Deus falou, eu tenho que achar. E aí eu cheguei lá, joguei no Google, porque eu tava sem tempo de ficar, eu sabia que estava no livro de Gênesis, e aí eu achei a passagem que a gente vai ler, Gênesis 13. Guardei lá, anotei nas minhas fichinhas e terminei meu curso. Ontem eu sentei para montar a live. E, gente, foi poderoso as coisas que Deus falou ao meu coração. E é isso que a gente vai trazer hoje aqui. Então, se você está lembrando de alguém, eu estou insistindo disso, até não porque eu esteja querendo botar a live bombando. Não é esse o objetivo. Diferente de uma live, quando hoje eu faço uma live de gestão, que eu quero engajamento, esse projeto que está aqui, ó, ele não é meu. Esse projeto, ele pertence a Deus. E ele nasceu em novembro de 2021, no dia 15, vai fazer 1 ano agora. Eu já fiz 46 lives do No Secreto, Lugar de Intimidade. 46 lives, e essa constância é o meu compromisso, primeiro com Deus e depois com você. E esse projeto, ele nasceu justamente para eu dividir com as pessoas as reflexões que eu faço diariamente. Por quê? Porque todos os dias eu tirei na minha vida um objetivo de começar o meu dia na presença de Deus. E quando o No Secreto nasceu, eu pensei o seguinte, vai ser que dia? Vai ser todo dia? Vai ser 2 vezes por semana? E Deus colocou no meu coração de que seria toda segunda-feira. Sejam bem-vindos quem entrou aqui agora. Tô muito feliz aqui, ó.
Realves, deve ser Regina Alves. Liliane, seja bem-vinda. Deve ser Gláucia. Se eu não for, você coloca seu nome aqui. Eu não sei se é Glauco, se é Gláucia, mas coloca seu nome aqui. Então, engajamento aqui não é o foco. O foco é compartilhar com você uma palavra de reflexão. E não falo de religião aqui. Eu falo de espiritualidade. Eu falo daquilo que Deus ministra ao meu coração. Porque a religião nos engessou, Renata. Renata de Souza Pena, seja bem-vinda, querida. Que alegria ter você aqui. Então, Liliane, falar agora para todo mundo, né, gente? Jussi, seja bem-vinda. E Sheila, sejam bem-vindos. Os outros eu já dei bem-vindos. Então, a Loma que chegou aqui agora. Eu vou parar agora de falar os nomes, minha amiga Gisela, porque senão a gente não avança, né, gente? Sejam bem-vindos todos vocês. Então, o meu objetivo, independente de religião, porque como eu estava dizendo, a religião nos engessa, a religião quebrou a tua conexão com Deus. Mas eu vim aqui para a gente restaurar na tua vida, a partir da minha, que Deus possa me usar nessa manhã, como tem me usado durante essas 46 lives, para que você possa ter um momento de reflexão e de intimidade que isso possa transbordar para a tua semana. A Juliana está colocando aqui, é o combustível para nos dar ânimo para começar a semana. Amém, amém. Então hoje eu quero dividir para você essa ministração que Deus ministrou ao meu coração, poderosa e transformadora. O nome da live é Sonhos. Levanta seus olhos e crê. Na verdade eu ia colocar só levanta os seus olhos e crê. Mas como podia ser que as pessoas não entendessem, eu trabalhei com o conceito dos sonhos, porque Deus restaurou os sonhos de Abraão, como vai restaurar os teus sonhos agora. Então vamos lá. O texto base que a gente vai utilizar hoje, ele está no capítulo 13 do livro de Gênesis. Então coloca aí, Gênesis 13, minhas ajudantes, coloque, me ajuda aí, Gênesis 13 dos versos 14 a 17. Gênesis 13 de 14 a 17. Só vou ler esse texto hoje, gente. Eu vou ler esse texto hoje. Então olha lá. Depois eu vou explicar o contexto que Deus fala essas coisas para Abraão. Obrigada, Dani. Disse o Senhor a Abrão, o nome dele ainda não tinha sido trocado. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ló era o sobrinho dele. Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Só isso. Gente, quando a gente está estudando aí a Bíblia, a gente diz que esse foi o primeiro pacto, o pacto territorial que Deus fez com Abraão. Mas eu vou falar de outra maneira, eu quero contextualizar você. Nessa hora, aqui no livro de Gênesis, que Deus aparece a Abraão, que ainda se chamava Abraão, porque vai haver um outro movimento na Bíblia, que Deus vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão, porque até então Abrão, não, todo nome judaico ele tem um significado. Então Abraão, quando acontece a mudança do nome, ele passa a ser pai de multidões, pai de nações, porque ele não é só o pai do povo judeu, ele é o pai de todo o cristianismo, porque Deus faz com ele um pacto e uma aliança que é perpétua. Mas nesse momento aqui, em que ele é Abrão, ele estava sentado, cabisbaixo. Sabe por quê?
Porque Abraão não tinha filhos, tá? A mulher dele, ele era velho, a mulher dele, Sara, era estéril. Então, quando ele sai da terra dele como um nômade, atendendo a um chamado de Deus, eu já falei disso aqui quando eu falei da Páscoa, o que acontece? Ele não tem filhos, então ele leva o sobrinho dele, chamado Ló, filho do irmão dele. Esse rapaz era órfão, o irmão dele tinha morrido. Então, quando Deus chama Abraão, que é o primeiro chamamento, e diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, o que era a família dele? Era ele e Sara. Então ele já tinha adotado, digamos assim, Ló, o seu sobrinho, e ele chama Ló e ele caminha com Ló. E Deus tinha um pacto com Abraão de fazê-lo prosperar. Então, nesse momento de vida, ele já era, mesmo como nômade, eles já eram extremamente prósperos. E no início do capítulo 13, a Bíblia diz que os pastores de ovelhas de Ló brigavam com os pastores de Abraão, e aquela rixa, aquela contenda por conta das ovelhas, por conta de pastagens, já tinha chegado aos dois, e os dois estavam se desentendendo, principalmente o sobrinho, que era para ele como um filho, que era Ló, já estava se desentendendo com Abraão. Então Abraão, que era mais velho, no capítulo 13, ele chega para Ló e diz o seguinte: eles estão diante de uma situação de impasse e de contenda. E ele diz o seguinte, olha, eu nem vou ler, mas ele diz, tá no verso 8, eu vou ler só o capítulo para você entender o contexto. Ele diz o seguinte: diz Abraão a Ló, no capítulo 13, verso 8, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus, porque somos parentes chegados. Aqui no hebraico somos como pai e filho. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. E no verso 10 diz que, olha só, levantou os olhos Ló e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E a Bíblia ainda diz o seguinte: era como os jardins do Senhor. Ou seja, era uma terra extremamente fértil. E aí Ló diz o seguinte: eu quero ali, eu quero as campinas do Jordão. Ló olha e decide que ele vai escolher a melhor parte. E Abraão aceita. Ele diz, então vai. A gente está falando antes de ao lugar onde Ló escolhe ele, quando ele coloca as tendas dele, ele vai habitar nas cidades de Sodoma e Gomorra, antes da destruição. Mas Ló escolhe e olha para aquele lugar, olhando a questão da terra, olhando a fertilidade da terra, certo? E Abraão diz, ok, pode ir, Ló, eu te abençoo, porque ele considerava Ló como um filho. Então ele diz, vai que eu estou te dando a minha bênção. E Abraão fica, agora que vai entrar onde a gente começa a falar sobre a nossa reflexão de hoje, sentado, provavelmente, todo mundo sabe o que é a dor de se sentir assim, traído, entristecido por conta de uma contenda, de você perder um amigo, porque eles não vão para um bairro, tipo assim, eu tô em Icaraí e Ló foi para Santa Rosa, eles vão para um lugar que era distante um do outro. Então aquele convívio diário de sentar com Ló à mesa, na hora do almoço, deles conversarem, durante a noite eles estarem ceando juntos, porque a Bíblia não diz aqui se Ló já tinha constituído família. A gente vai ver que ele tem família quando ele chega em Sodoma. Ele já tinha mulher e suas filhas. Mas o convívio entre pai e filho foi rompido nessa hora. Ló se aparta e aí Abraão está triste, sentado pensando em toda a sua história com Ló. Desanimado. Por quê? Porque a esposa dele já era velha, ele era velho,
e ele não tinha nenhuma descendência para herdar a promessa que Deus tinha dado a ele lá em Ur dos Caldeus, lá na terra da Babilônia, quando ele resolve atender a um chamado de um Deus desconhecido, porque naquela época Abraão era idólatra, então ele servia a muitos deuses. Então ele vai para um lugar, leva Ló, e nesse momento da nossa história aqui, ele está sentado, decepcionado, triste. E aí a Bíblia diz, eu amo Deus, gente, que Deus aparece a Abraão e diz o seguinte: Abraão, levanta os olhos e olha a terra que está diante de você. E agora eu quero começar a gente a falar. Deus vai ao encontro de Abraão para despertá-lo daquele estado de tristeza que talvez você tenha acordado hoje, que talvez você tenha carregado durante a semana, porque as coisas não estão como você gostaria, porque alguém te entristeceu, porque você olha para a tua nação e não consegue encontrar uma saída. E eu não vou falar de política aqui, mas você olha para a tua nação e você não vê um futuro, você olha para a tua descendência, para os teus filhos e não vê um futuro, você olha para a tua vida e diz, gente, não estou vendo nada diante dos meus olhos, eu não estou vendo um futuro, eu não estou vendo um futuro no meu trabalho, eu não estou vendo uma carreira, eu estou aqui diante com um diagnóstico de saúde que eu não consigo olhar um futuro. É assim que Abraão estava. E aí Deus se apresenta para ele e já começa. No verso 13. Disse Deus a Abraão, depois que Ló se separa, ergue os olhos. Em algumas Bíblias está, levanta os olhos desde onde estás. E o que isso significa, gente? Levanta os olhos, ergue os olhos desde onde estás. O que significa essa expressão, primeiro na vida de Abraão e agora na minha vida e na tua vida? Deus está dizendo nessa manhã, para mim e para você, nessa live do No Secreto, em que a gente começa a nossa semana refletindo, para trazer palavras que possam vivificar a nossa semana, palavras que possam fazer com que a nossa semana ela aconteça de uma maneira diferente. O que significa levanta os olhos. Eu trouxe aqui 5 maneiras de nós enxergarmos o que Deus disse para Abraão naquele dia em que ele estava sentado, cabisbaixo, contemplando, lembrando de Ló, lembrando da caminhada, porque ser nômade era muito difícil, gente. Eles já tinham passado por percalços, eles já tinham encontrado situações ao longo do seu caminho, já tinham negociado com reis para poder passar pelos seus territórios, e eles tinham acabado de chegar em Canaã, que era a terra da promessa. Abraão disse, agora eu vou desfrutar junto com a minha família, junto com o meu sobrinho, daquilo que Deus tem para mim. E aí eles começam a enriquecer e a contenda separa a família. Talvez você esteja diante de uma situação como essa, com um problema familiar, que alguém que você ama, às vezes o teu marido, o teu parente, o teu cunhado, a tua sogra, a tua mãe, não sei. Mas você talvez esteja nesse momento com a tua alma como a de Abraão estava. Triste, decepcionada, sem ver um futuro à sua frente. E Deus está dizendo para mim e para você, ei, levanta os olhos. E vamos ver o que significa esse primeiro levanta os olhos. Levantar os olhos aqui é deixar para trás argumentos que nos levam para uma vida inexpressiva. Deus está dizendo, levanta os olhos. Ninguém vive, olha o que eu vou te dizer, é a primeira chave que eu vou liberar para a tua vida hoje aqui. Ninguém vive no nível de fé se tiver preso às decepções. Se você está nesse momento como Abraão estava, triste, decepcionado, sem ver o teu futuro, eu quero te dizer o seguinte: Deus tem uma vida expressiva para você, mas Deus não pode trabalhar
no nível de um pensamento, de um sentimento de decepção, tristeza, que nos leva para mediocridade. Ninguém vive o nível de fé se tiver preso a decepções. Quem te decepcionou? A vida tem feito você provar, te fez provar que você não é ninguém? A vida te fez se sentir decepcionado, se sentir vazio, se sentir pequeno? Mas Deus está te dizendo o seguinte: levanta os olhos e vê. Olha para frente, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para aquilo que eu tenho para a tua vida, porque eu tenho para a tua vida conquistas extraordinárias que estão além da tua visão natural. Não aceite, não fique cabisbaixo. Sabe por quê? Em Filipenses existe um texto que eu amo, gente. Desculpa, está em 2 Coríntios. Eu não vou colocar aqui. Quem quiser, a Dani quiser colocar, 2 Coríntios, tem uma passagem que eu amo, 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Paulo sacou essa questão de levantar os olhos, e ele diz o seguinte: em tudo, é tudo, não é numa coisa ou outra não, é em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Sabe por quê? Em Filipenses 4, Deus diz: tudo posso naquele, ou seja, em Cristo que me fortalece. Amém? Então, o primeiro levanta os olhos que Deus está te dizendo nessa manhã é para que você, se tua alma está como a alma de Abraão, triste, decepcionada e cabisbaixa, ele quer que você suba um nível acima e contemple o extraordinário de Deus para a tua vida, que está além da visão natural. Se você tá, olha só, a postura de Abraão, ele estava de cabeça baixa, introspectivo, pensando em toda a vida dele com Ló, e agora eu não vou ver mais o meu sobrinho. Você tá aí, ó, cabisbaixo, de cabeça baixa, acordou assim, dizendo: o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tô angustiado, eu tô preocupado, eu tô triste, eu briguei com alguém que eu amava, eu não vejo futuro nesse país. E Deus está dizendo: ei, levanta os olhos, contempla as campinas, contempla a terra que eu coloco diante de você, que é uma terra abundante, é uma terra que você só vai conseguir olhar no nível da espiritualidade e não no nível natural, porque o nível natural, a palavra de Deus diz que o homem natural contempla as coisas naturais, mas o homem na fé, ele consegue contemplar o extraordinário de Deus. Segundo, levanta os olhos. Você tá comigo aqui, gente? Faz assim, ó, para eu saber, tá? Tô vendo aqui alguns amém. Você tá comigo aqui? Você diz: eu tô com você, eu tô com isso, tá falando ao meu coração. Segundo, levanta os olhos. Levanta os olhos não é basear o seu limite nas coisas que estão aqui. Não é basear o seu limite no presente. Eu vivo no presente, mas eu baseio os meus limites naquilo que Deus tem para mim. A palavra ele disse aqui, ó: levanta os olhos de onde estás, levanta os olhos dessa situação presente e contempla além daquilo que o teu homem natural pode contemplar. Olha o cenário de Abraão, gente. Abraão velho, Sara, sua esposa, velha, estéril, nenhum fato. Ele perdeu o seu sobrinho, então nenhum fato histórico ali dizia que ele ia gerar uma nação, que ele seria pai de nações, porque até Ló tinha ido embora. Então ele sai e diz assim: meu Deus, você prometeu que eu ia ser pai de nações, eu estou aqui rico, sozinho, vou morrer, Sara tá velha, que história é essa? Eu ainda rompi o relacionamento com meu sobrinho amado. E aí ele olha, e Deus está dizendo: Abraão, levanta os olhos, olha para frente, olha para a direita, olha para a esquerda. Toda essa terra que está diante de você
é tua, eu vou te dar a tua, a você e a tua descendência. Então Deus diz, de onde você está, da tua vida natural, eu quero que você levante os olhos e se projete para o sobrenatural. Amém, gente? Então, de onde você está agora, dessas circunstâncias, desse conjunto de situações que são naturais e que te ameaçam, que te sufocam, Deus está mandando você levantar os olhos e contemplar com os olhos da fé o sobrenatural. Ouse a crer. Segunda chave, ouse a crer em coisas que vão além da sua condição atual. Ouse a crer em coisas que vão além da sua condição natural. Creia naquilo que Deus já determinou para a sua vida. Lembra que eu já expliquei aqui que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita, mas a gente vive dentro de um plano que nos engessa e nos faz acordar e olhar para as circunstâncias à nossa volta. Abraão olhava e dizia, eu não vou ser pai de nações nenhuma. Diante de mim eu tenho um rompimento familiar precioso para mim, rompido. Talvez eu não veja nem mais o meu sobrinho, que era quem seria a minha descendência, uma mulher velha. Como que eu vou ser pai de nações? E aí Deus diz, levanta os olhos. Contempla, olha para frente, olha para a direita, para a esquerda, toda essa terra que os teus olhos da fé conseguem contemplar, eu te darei, e não te darei só a você, darei a tua descendência. O terceiro levanta os olhos aqui tem a ver com você levantar os olhos e fazer esforço para enxergar o que Deus quer te mostrar. Eu já falei aqui, o segundo levanta os olhos, ele falava que era para você ousar ver além da tua visão natural. Gente, uma das coisas que eu tenho aprendido é que andar na fé, andar no sobrenatural de Deus, faz com que nós tenhamos que romper as barreiras do natural. E mais uma vez, eu não estou falando aqui de religião, porque na religião você foi aprendido que você não merece, certo? Que você tem que fazer e ser merecedor. A religião nos encheu de culpa, a religião nos encheu de meritocracia. Então é impossível, porque eu começo a pensar nas coisas que eu falei, que eu disse, que eu fiz, e eu digo, isso nunca vai acontecer na minha vida. Mas eu vim aqui para te dizer, para romper com tudo isso, porque o Deus que criou a mim e a você, ele tem prazer no nosso prazer. Ele tem prazer como um pai em nos abençoar. Você aqui que tem filhos, você por acaso fica pensando naquilo que teu filho fez ou te disse ontem? Às vezes ele te liberou uma palavra ontem que encheu você de tristeza, mas o teu coração é de amor. Então você olha que lindo que Deus está me dizendo aqui. Quando você olha para o teu filho, você não olha o que ele faz, o que ele disse, ou as ações erradas que ele fez. Você olha para o futuro grandioso que você projetou para ele. E com esse futuro grandioso que você projetou para ele, você o vê formado, você o vê bem casado, você olha para os netos que ele vai te dar. Você olha no sobrenatural. E por que é que para minha vida e para a tua, a gente olha para baixo? A gente olha para o natural. Abre os teus olhos, abre a tua visão espiritual e contempla a tua vida natural da mesma forma que você enxerga o futuro grandioso dos teus filhos. Porque levantar os olhos é fazer esforço para enxergar o que Deus quer mostrar. E sabe o que Deus quer mostrar para mim e para você? Que toda essa terra que você contemplou, Abraão, eu darei a você. Presta atenção. No reino do Espírito, no reino das coisas espirituais, você não conquista as coisas através daquilo que você não vê. Você precisa ver o espiritual para crer. Você precisa trazer à existência as coisas que você quer conquistar. Como assim, Faiga? Da seguinte maneira, você precisa exercer fé
e se esforçar para enxergar o máximo dentro da vontade de Deus. Você precisa trazer à existência aquilo que você já conquistou nas regiões celestiais através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus morre naquela cruz por mim e por você, ele já conquistou para mim e para você uma vida plena e abundante, mas nós vivemos aprisionados aqui numa vida pequena e medíocre, porque nós estamos andando no natural. Eu estou te convidando a partir de hoje a viver o sobrenatural de Deus. E viver o sobrenatural de Deus é trazer a existência. Se tu trazer a tua existência é você trazer um emprego melhor, você vai gerar como uma mãe que gera seu filho durante 9 meses e fica sonhando como ele vai ser, com a roupinha que ele vai vestir, com o rostinho que ele vai ter. Você vai gerar teus sonhos. Você vai gerar os teus sonhos dentro de você. Você vai gerar os teus sonhos dentro de um ambiente espiritual. Você vai trazê-los à existência. E é o que eu vou falar agora. Viver em fé. Viver em fé é gerar dentro de você aquilo que você quer. É gerar o teu milagre. Ah, eu não acredito. Pois é. Porque a gente anda num mundo tão natural que a gente acha que os milagres que Jesus fez, eles se encerraram ali, que estão ali só pra gente lembrar que não é pra gente. E eu estou dizendo pra você que o fato de você estar vivo aqui, de ter vencido o Covid, já é um milagre. Se você, já fiz uma live sobre isso, começar a pegar um caderno e escrever todas as pequenas coisas que você acordou, que você tem um trabalho, que você tem saúde, que você ontem ceiou e almoçou com a sua família, mesmo que tenha sido uma refeição simples. Se você escrever todos os atos de gratidão, você vai ver o quanto Deus tem exercido graça e favor sobre a tua vida. E isso é andar em fé. O quarto, levantar-se. Levanta os olhos e enxerga além da sua própria vida e da sua própria geração. O que Deus disse a Abraão? Levanta os olhos e contempla essa terra que está diante de você. Essa terra que está diante de você, eu darei a ti e a tua descendência. Deus nunca, presta atenção que eu vou te falar, Deus nunca chama ninguém para salvar só aquela pessoa. Você foi chamado por Deus para não só abençoar a tua vida. Você foi chamado por Deus para ser um Abraão na vida da tua descendência. Você foi chamado por Deus para ser o primeiro de toda uma geração. De toda uma geração. Eu me lembro de uma história, né? Eu e minha irmã pequenas, e a gente conversava e eu dizia assim para ela, porque meu pai era um português, trabalhador demais, gente. Tá vivo, com 94 anos. Mas que tinha uma visão reduzida. Ele achava que era só aquilo ali. E ele trabalhava, e ele não conquistava as coisas. E eu dizia assim para Marisol, eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito que alguém um dia, para que uma família fosse próspera, eu não estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade, essa pessoa rompeu esse ciclo vicioso e trouxe prosperidade para abençoar toda uma família. Eu tinha talvez 12 anos, gente, e eu disse assim para minha irmã, eu vou ser essa pessoa na minha família. Eu vou ser essa pessoa que vai trazer prosperidade e vai abençoar as gerações que virão depois de mim. E eu me julgo que isso está se cumprindo na minha vida. Então declara para a tua vida agora que você vai ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo vicioso. Na minha família todas se separaram. Na minha família ninguém foi feliz no casamento. Na minha família ninguém se formou. Na minha família ninguém conseguiu um bom emprego. Na minha família os homens sempre foram sem prosperidade. Eu não sei o que disseram para você que na sua família vocês foram, mas eu vim aqui
para ser boca de Deus para a tua vida, para dizer, como Deus disse para aquela menininha de 12 anos, se na minha família ninguém foi próspero, eu vou romper esse ciclo e vou trazer prosperidade não só para a minha geração, mas como para todas as gerações que vão me suceder, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos e para os meus netos, bisnetos e tataranetos. É isso que Deus está dizendo para você, como ele disse para Abraão. Levanta os teus olhos, porque eu vou te dar uma terra nova, eu vou te dar uma vida diferente, que vai alcançar não só você, mas a tua descendência, porque Deus te chama, como chamou Abraão, lá de Ur dos Caldeus, não só para libertar você, mas para libertar e transformar a vida da tua família. É isso que Deus faz. Ele gera um propósito em nós. Escuta o que eu vou te falar. Terceira chave. Deus gera um propósito em nós, não para transformar só nossa vida, mas para transformar a nossa descendência e através da nossa descendência transformar uma nação. Foi isso que ele fez. Quando Abraão saiu de lá, ele não sabia. Ele era um nômade, um homem simples, que na sua vida ele ia alcançar a nação de Israel, formar uma nação tão diferenciada e poderosa e alcançar a vida de outras nações como ele alcançou a minha e a sua, porque ele não é só o pai de Israel, ele é o pai de toda a religião cristã, de todo o cristianismo. O que Deus fará, oi Maria, o que Deus fará em nós e através de nós alcançará gerações. Eu quero falar de novo para você tomar posse disso na tua vida. O que Deus fará em você e através de você alcançará gerações. Deus expande o seu reino através de mim e você. O que Deus fará em nós e através de nós alcançará gerações, porque Deus expande o seu reino através de mim e de você. E agora eu quero falar do último, levanta-te. Levanta os olhos e aceita o desafio de dar passos de fé, passos práticos de fé. Amém? Amém. Ó, a Miriam está falando aqui, eu recebo. Amém. Levanta-te. Olha o que Deus fez. Abraão tá lá, gente, ó, sentado. Aí Deus vai. Eu vejo assim, sabe? Eu gosto de idealizar. Abraão tá sentado ali, ó, cabisbaixo. Aí Deus vai e senta do lado dele, gente. Não pensa, para de pensar ele lá no céu, sentado no seu trono, distante de nós. Porque foi isso que a religião fez, impediu o relacionamento. Deus sentou do lado dele e disse, oi Abraão, o que houve? Eu tô aqui triste, Ló se separou de mim. Sabe aquelas coisas que você falou pra mim, que eu ia ser uma nação? Olha, nem filho eu tenho. Como é que eu vou ser uma nação? Eu tô aqui decepcionado, com meu coração pesado. Ló foi embora, chateado comigo. Talvez eu nunca mais eu veja meu sobrinho. E aí Deus diz, Abraão, levanta a cabeça. Olha pra terra que tá à sua frente. Tá vendo toda essa terra que tá à sua frente? Aonde a tua visão nem consegue alcançar, eu vou dar a você. Mas eu não vou dar só a você não, Abraão. Eu vou dar a tua descendência. E aí Abraão diz, mas como que isso vai acontecer? Sara é estéril. Aí Deus diz o seguinte, levanta! E eu estou dizendo para você, levanta. Aí ele diz, fica de pé. Porque a fé, gente, ela também requer de nós um passo prático de fé. Então ele disse, fica de pé. E aqui que eu acho isso tremendo. Ele senta, conversa com ele e ele diz, levanta-te, fica de pé e percorre essa terra no seu comprimento e na largura. Então, se você quer trazer à existência algo que você tem buscado e pedido a Deus em oração, você precisa se posicionar. Eu falo sempre disso aqui. E ficar de pé, certo? Ele mandou que Abraão se levantasse e andasse, tomasse posse. Porque eu vejo assim, à medida que Abraão caminhava, andando e percorrendo a terra, e olha que era muita coisa, talvez ele tenha levado um dia fazendo isso, o que aconteceu?
Olha, a fé foi sendo gerada dentro dele. Ele começou a sentir, ele começou a ver as tendas sendo armadas. Talvez começou a ver o filho dele correndo, os netos dele correndo por ali. É isso, gente. Você precisa se posicionar em fé. Um homem e uma mulher de fé caminham em direção àquilo que eles creem. Sabe por quê? O homem natural, ele acredita que as coisas podem acontecer. A gente, quando está no módulo, vamos dizer assim, no módulo natural, a gente diz, pode ser que aconteça assim, se eu estudar, se eu me dedicar. Não é que você não tem que fazer isso não, tá? Se eu me dedicar, vai acontecer. Mas o homem que anda pelo Espírito, o homem de fé, a mulher de fé, ele começa a trazer a existência e ele começa a ver como é que as coisas vão acontecer espiritualmente falando. Alinha sua fala com o seu comportamento. Quarta fala que eu tenho para te dar aqui, quarta chave. Alinha sua fala com o seu comportamento. Eu vou trazer um exemplo de um livro que eu li que eu acho assim fantástico. Existe um homem chamado Tony Robbins. Ele é um grande guru aí do mundo corporativo. Só que a história diz, e ele fala isso nas lives dele, eu fui assisti-lo em São Paulo com a Gisela, e ele disse o seguinte: ele era filho de uma mãe alcoólatra, que tinha um relacionamento abusivo no sentido de que ela, quando bebia, ela batia nele e nos irmãos, e ele tinha que se colocar diante dela, não agredindo, mas para receber as coisas que ela falava e dizia, e ela avançava brutalmente em cima dele, e ele queria proteger os irmãos. E esse homem, ele foi estudar e fazer faculdade nos Estados Unidos. E como é que ele conseguiu essa bolsa? Através da questão que os americanos fazem. Ele entrou para um time de lá de futebol, de alguma coisa parecida, e ele conseguiu a bolsa. E ele era uma pessoa muito dedicada. Apesar de viver dentro desse ambiente de opressão, ele determinou que ele seria alguém. E ele tinha um professor, porque Deus sempre coloca na tua vida alguém que vai ser o teu mentor, alguém que vai te impulsionar a ter passos de fé. E eu espero que nessa live eu esteja sendo essa pessoa na tua vida. E aí esse professor falou assim para ele: olha, ele já trabalhava e fazia faculdade. Pegou e disse assim para ele: toma aqui uma nota de $100. Escuta isso, que isso é muito forte. Você vai estar com essa nota na sua carteira e você não vai gastar por nada. Mesmo que você esteja passando fome, você não vai gastar essa nota. E aí ele disse o seguinte: mas para que eu preciso estar com essa nota na minha carteira? Ele disse assim: porque essa nota na tua carteira vai te mostrar que você pode entrar num restaurante e comer a melhor comida que você queira com esses $100. Você pode escolher um bom hotel aqui na nossa cidade e passar uma noite nesse hotel. Você pode comprar uma roupa maravilhosa e andar com ela, comprar um bom sapato e andar com ele. Essa nota é a prova que você pode ser o que você quiser. E toda vez que você olhar para ela, você vai dizer: eu tenho condições de fazer tudo isso. E eu escolho me preparar para ter. Então você está entendendo o que ele fez? Ele olhava para aquela nota como um símbolo do homem que ele ia ser. E ele começou a se comportar como aquele homem próspero que hoje foi guru de milhões de pessoas. É um homem rico, é um homem próspero, é um homem que fala de desenvolvimento pessoal como ninguém. Mas ele precisou, enquanto filho daquela mãe alcoólatra, alinhar a fala ao comportamento. Então, se você quer ser um líder bem-sucedido, se você quer ser alguém diferenciado na sua família, você precisa alinhar sua fala ao seu comportamento. Se você quer ser alguém próspero, você deixa de lado a escassez e comece a abençoar a vida de pessoas. Outro dia eu estava
a gente estava fazendo uma cesta básica para ajudar uma família dentro do GC, do meu grupo de conexão da igreja. Cada um tinha que levar alguma coisa. E eu vi uma menina que antes nós tínhamos ajudado, e ela foi e colocou lá assim, 1 quilo de feijão e arroz na lista. E aí eu fui falar com ela, e ela disse assim, sabe, dona Faiga, há uns 3 meses atrás eu recebia essa ajuda. E hoje Deus está me permitindo semear na vida dessa pessoa. Então eu vou ser próspera. Eu vou ser próspera, porque um dia foram prósperos comigo. Então se você quer ter prosperidade financeira na tua vida, não ande com uma fala e um discurso de escassez. Não ande dizendo, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu queria, mas eu não vou poder, eu não vou viajar porque eu não tenho condições. Se porte como tal. Eu não estou mandando você pegar o seu cartão de crédito e gastar com o que você não tem e se endividar, porque é isso que a gente faz como fuga. Eu estou dizendo para você se posicionar como alguém próspero. Alguém próspero é alguém que pode ajudar uma pessoa. Alguém próspero é alguém que pode semear na vida de uma outra pessoa, certo? Então, obrigada Sheila. Então, você precisa começar a alinhar. Se você, olha o que eu vou te falar, isso é muito forte. Se você está no trabalho e deseja um dia ser um líder, se porte como tal. Comece a agir e ter ações como alguém que lidera. Comece a ser proativo, a ter iniciativa, a ajudar ao seu gestor, mesmo que você não concorde com as coisas que ele faz, a agir. Porque você vai começar a se portar como alguém diferenciado. Você vai começar a trazer à existência para a sua vida aquilo que você já é, porque Deus determinou que você é. Então, se você quer fazer uma faculdade e precisa... eu quero ser enfermeiro. Eu quero ser um advogado. O que você está fazendo para isso? Como é que você está gastando seu tempo? Você está lendo coisas que te impulsionam para isso? Ou você está passando horas olhando nada dentro do Instagram e se alimentando do sonho dos outros e se entristecendo? Porque é isso que acontece. Você olha para vidas que são vidas falsas e que se posicionam com histórias que você nem sabe como a pessoa está por dentro e você entristece o teu espírito. Então vai um degrau acima. Então eu quero finalizar hoje contando aqui rapidamente uma história. Deixa eu ver aqui a hora. E a gente vai orar. Essa história é uma história muito bonita que eu ontem, fazendo uma pesquisa para falar sobre o levantar-se, eu vi. Amém. Amém, Maria. Eu quero contar uma história para vocês. Essa história fala de uma mulher, uma senhora, que trabalhava muito e trabalhava num lugar e que a visão dela, os olhos dela, eles eram assim, ela precisava usar muito a sua visão e exigia muito de leitura. E ela começou a ter dificuldade com seus olhos porque ela passava muito tempo do seu trabalho lendo. E aí ela foi ao oftalmologista. E o oftalmologista disse o seguinte para ela: olha, os seus olhos estão somente cansados. Você precisa descansar os seus olhos. E aí ela disse: isso é impossível. Sabe por quê? Porque o tipo de trabalho que eu faço requer muito da minha visão. Olha ela aí olhando com os olhos naturais. E aí ele disse o seguinte para ela, o médico: você tem janelas no lugar onde você trabalha? Aí ela disse: tenho sim. Eu tenho uma janela que quando eu olho por essa janela na hora do intervalo, eu vejo uma paisagem muito bonita. Eu vejo o céu, eu vejo as montanhas, eu vejo bem distante um rio. Inclusive, quando está no inverno, eu olho aquele pico de montanha assim, coberto de neve. É uma visão maravilhosa. E da janela dos fundos, eu consigo contemplar uma paisagem muito bonita também. Árvores, um jardim, tem ali um parque muito bonito. E aí, olha o que o médico diz: é exatamente disso que você precisa. O oftalmologista falou para ela: parar de 10 a 20 minutos do seu dia e olhar à distância
para descansar os seus olhos. E agora eu quero contextualizar para você. Os olhos da sua alma muitas vezes estão cansados e fracos, porque eles têm focalizado só os problemas e as dificuldades que a vida tem trazido para mim e para você. Eu estou te convidando, assim como aquele oftalmologista falou para aquela mulher, a olhar para cima, a olhar à distância. Porque quando você olhar à distância e olhar aquilo que Deus está dizendo, levanta os teus olhos e vê, Deus vai restaurar a tua perspectiva espiritual. Quando você levantar os teus olhos e olhar para aquilo que Deus está te mostrando, para os sonhos que Ele gerou no teu coração e que de alguma maneira você foi abandonando, porque o natural fez com que os olhos da tua alma ficassem cansados e fracos. Então levanta os teus olhos através do teu homem espiritual, através do Espírito de Deus que habita em você e olha a distância, olha o novo de Deus, aquilo que Ele sonhou para você desde a eternidade. E aí Deus vai restaurar a tua perspectiva espiritual e vai colocar a perspectiva dele dentro de você. Amém? Fez sentido para você? Porque fez muito sentido para mim, gente. Vocês não têm ideia como Deus ministrou ao meu coração nessa palavra. Então, se fez sentido para você, quando terminar essa live, ela vai ficar gravada. Manda para alguém. Escuta isso aí. Se você tem olhado só toda a tua vida numa perspectiva natural, Deus está te convidando nessa manhã a levantar os teus olhos e contemplar o que tem à frente de você. Contemplar o futuro, não na perspectiva da ansiedade, mas na perspectiva daquilo que Ele gerou para a tua vida, daquilo que Ele gerou para a minha vida. Então, se fez sentido, manda essa live para alguém. Diz, olha, escuta isso aí. Que isso daí, Deus falou muito ao meu coração nessa reflexão. Então vamos orar para nós começarmos a nossa semana gerando na perspectiva de Deus. E eu queria te propor alguma coisa diferente. A hora que, se você não puder fazer isso aí, porque você já está no trabalho, eu quero que você mentalize um sonho que você abriu mão. Algo que é muito, muito forte, talvez que só você saiba, que você não ousou a dividir com ninguém. Porque profeticamente Deus vai restaurar esse sonho na tua vida. Deus está colocando isso aqui no meu coração. Se você está sozinho, como eu estou, dentro da sua casa, eu quero que você feche os seus olhos e mentalize um sonho. Talvez é um sonho de infância, como a Faiga quando tinha 12 anos. Talvez é um sonho que você casou, teve seus filhos e você abandonou, né? Então, amém, Sandra. Eu quero que você agora, mesmo que pareça que é impossível, eu quero, para quem chegou aqui agora, amém, você chegou na hora boa. Eu quero que você mentalize agora um sonho que é muito forte dentro de você e que você deixou de lado. Achando que era impossível. Porque eu estou te dizendo agora, Deus está sentando ao lado de você, como sentou do lado de Abraão, e disse, levanta a cabeça. Úrsula, Faiga, Sandra, Mariana, Maria, Dani, Valéria, Roberta, Juliana, Sandra, Estética, que eu não sei, mas Deus sabe quem é, Sheila, Dani, Simone, Luciana, Jússi, Denise, Tânia, Daniele, Charlotte, Ju, Tati, Rose, Gisela, Keile, Sheila, Glau, Liliane, Rodrigo, Mazinha, Dani Costa, Kátia, Rogéria, Débora e Vinícius. Se eu esqueci o nome de alguém, coloca aqui enquanto eu tô falando, tá, gente? Pati,
Se eu não falei seu nome, coloca aqui agora que eu falo. Então, se nessa hora Deus está sentando ao lado de você, que eu citei aqui, de quem eu não citei e de quem vai ouvir essa live, e está dizendo: o que que houve? Sim, levanta os teus olhos, contempla a terra que eu preparei para ti. E essa terra que eu contemplei, que eu preparei para você, é o teu sonho. E Ele está te dizendo agora: se levanta, porque eu vou te dar, eu vou resgatar na tua vida esse sonho. Vamos orar? Pai, nessa hora, eu quero colocar todas essas vidas que estão presentes nessa live e aquelas que passaram por ela e que não puderam ficar, ou por causa de internet, ou por motivos de trabalho, tu o sabes. Mas eles passaram por aqui e eles ouviram da tua palavra. Eu quero te apresentar também a vida de todos os ouvintes da Rádio Consciência FM, que vão ouvir essa live na quarta-feira. Eu quero te passar por que daqueles que vão chegar aqui através do Instagram ou através do YouTube, não importa. Eles vão ouvir essa live. E eu quero declarar sobre eles, da mesma maneira que tu abençoou Abraão, naquele momento em que ele estava preocupado, entristecido, eu quero declarar sobre eles agora que Deus está resgatando os sonhos que eles achavam que estavam abortados da sua vida. Os sonhos, por menores que eles sejam, por mais distantes que eles pareçam, eu quero declarar que o Deus que trouxe a vida a Jesus Cristo, Ele também está resgatando e trazendo a vida a esses sonhos. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sonhos sendo restaurados nessa manhã. Tu és um Deus que restaura sonhos e propósitos. Por isso, Jesus, restaura sonhos e propósitos na vida desses homens e mulheres. Antes que diziam que não é mais para mim, isso aí ficou, não ficou, porque em nome de Jesus eu trago à existência os sonhos que outrora estavam adormecidos dentro do coração deles, vão pulsar com vida e vida em abundância. Se havia sonhos nos corações de um bom emprego, de serem prósperos, de comprar uma casa, de construir uma família, de conhecer alguém especial, de ser um líder, de ter um bom trabalho, de fazer uma faculdade, de ficar curado, eu declaro em nome de Jesus, esses sonhos sendo não só trazendo a existência, mas sendo restaurados no coração, na mente deles e no homem espiritual deles. Tu és um Deus que restaura sonhos. E eu declaro esses sonhos sendo trazido à existência das regiões celestiais agora, para dentro de cada um deles. E eu declaro, Senhor, eu declaro que eles estão grávidos desses sonhos. E que o teu Espírito Santo vai regar a cada dia para que eles possam, no momento oportuno, dar à luz a esses sonhos. Essa é uma manhã profética na vida de cada uma dessas pessoas. Esse é um dia profético na vida de cada uma dessas pessoas. Eles estão grávidos dos sonhos de Deus. E eles serão como Abraão, aqueles que vão romper na sua geração, para que as gerações e a descendência deles, assim como a minha, possam ser abençoadas. Eles são abençoadores para que eles possam fazer a diferença na vida da sua descendência, na vida da nação. Eu declaro em nome de Jesus o favor e a graça de Deus sobre essas vidas. E eu declaro em nome de Jesus uma blindagem especial sobre a mente de cada um deles, a cobertura do sangue de Jesus. E eu declaro que Satanás não vai roubar os sonhos deles, porque eles estão agora debaixo do poder, da graça e do favor de Deus. Os sonhos de Deus não vão morrer nas suas vidas, porque eles foram gerados e é o Espírito Santo que vai velar sobre esses sonhos até que eles se cumpram sobre a vida deles, alcançando as gerações que virão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa se sentir grávidos. Amém. Amém, Davi. Amém, Aloma. Que você possa se sentir grávido, que você sinta, uau,
Eu tô grávida do meu sonho de novo, porque Deus está trazendo a existência. E eu declaro mais, que você, como Abraão, é um profeta sobre a sua casa. A sua geração será conhecida como uma geração que foi abençoada e será abençoadora. Em nome de Jesus, eu declaro que como Abraão foi pai de nações, você será mãe e pai de nações. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que te dê uma semana verdadeiramente abençoada. Eu vou tirar rapidamente aqui, ó, os comentários. Peraí, gente. Os comentários não querem sair. Peraí, desativar comentários. Que você, ó, se você foi abençoado, você faz um print aqui, me deixa saber, envia para alguém, envia essa live e fala com uma palavra. Vamos fazer diferente hoje. Coloca uma palavra que foi essa live na sua vida. Uma palavra. E me marca que eu vou repostar uma palavra. Coloca em uma palavra o que foi essa live de hoje na tua vida. Que Deus te abençoe. Vou salvar a live aqui para que você possa mandar para alguém. E uma excelente semana para você. Amém? Tô lendo aqui rapidamente. Amém. Tô me deliciando aqui, gente. Pelo que as pessoas colocaram. Amém, amém. Amém, Maria, Úrsula, Dani, que tem me ajudado bastante aqui. Amém. A Dani foi colocando aqui uma síntese do que eu falei. Amém, então, gente. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana.